Que a graça e a paz da parte de Deus nosso Pai e da parte do Senhor Jesus Cristo seja com todos os irmãos. De volta com mais um vídeo. Hoje quero falar sobre deuses, semideuses e santos. Um vídeo pequenininho, mas que vai servir para a nossa edificação. E eu gostaria que os irmãos pudessem ler na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, verso 5, o seguinte: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Queridos irmãos, a principal distinção existente entre o cristianismo e o paganismo está em que, no paganismo, os mediadores são muitos, enquanto que no cristianismo há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Foi aonde acabei de ler. A mitologia greco-romana ensinava a existência de deuses maiores e deuses menores, ou maiores ou superiores, se vocês assim quiserem, e deuses menores ou inferiores. Acreditava-se que os superiores possuíam todo o poder e os inferiores poderes limitados, servindo de mediadores entre os deuses superiores e os homens. A característica principal, então, do paganismo era uma enorme quantidade de divindades e um verdadeiro exército de mediadores. A Roma papal, ela perdeu a distinção cristã e desceu até ao ponto de chegar à idolatria, porque canonizou uma longa lista de santos e os constituiu mediadores e advogados entre Deus e os homens. Isso é de conhecimento de todos, não é verdade? Ou estou falando aqui alguma novidade? Acredito que não. Saliente-se que os católicos romanos não dão aos seus santos o nome de deuses ou semideuses, mas é inegável, totalmente inegável, o fato de que muitos homens e mulheres mortos, cujas almas, segundo se crê, estão no céu, receberam ou recebem, ainda hoje recebem, um verdadeiro culto religioso, semelhante em muitos aspectos ao da mitologia clássica do Império Romano. E isto, por sua vez, herdada do paganismo babilônico. Numa evidente apostasia, o romanismo atribui a seus santos o mesmo característico da mediação que o paganismo atribuía a seus semideuses, viu? A apostasia mesmo. Quando se fala da grande apostasia, muita gente pensa, acha que um crente apostatou da fé quando ele sai da igreja e vai beber, ou vai fumar, ou vai praticar qualquer tipo de pecado comum, bem comum aos homens. Mas a apostasia refere-se principalmente ao fato da pessoa deixar para lá o cristianismo para seguir a uma outra fé, seguir um outro Deus, seguir a um outro Senhor, servir a um outro Senhor. Tá? É o abandono da fé, abandono da fé. Entre os pagãos, acreditava-se na possibilidade de uma pessoa ser canonizada se ela fizesse alguma coisa notável,
não é? Feitos notáveis, invenções, conquistas ou qualquer outra grande realização beneficiadora do gênero humano, podendo então servirem como intermediárias em favor desse tal santo. As coisas que eles fizeram, que tais pessoas fizeram, serviam de intermediárias em favor da pessoa, para que, junto à divindade, para que ela pudesse ser canonizada, elevada ao status de semideus, ou Deus inferior. Mas não é bem assim. Não é assim que funciona. Nossa intenção não é desmerecer nenhuma religião, seja ela qual for, mas falar a verdade, contar a verdade. Isso aí está, se acha com facilidade na história, viu? Os filósofos pagãos falam, todos eles, nesse sentido. Havia um escritor chamado, eu não só conheço pelas iniciais, M.H. Seymour. Ele escreveu o seguinte, veja bem, o que eu vou dizer agora foi ele que escreveu, não fui eu que escrevi e nem sou eu que estou falando agora. Eu vou ler o que ele escreveu, o que Seymour escreveu. Ele diz o seguinte, abre aspas aí, o filósofo Apuleu disse, os semideuses são inteligências intermediárias, por meio das quais nossas orações e necessidades chegam ao conhecimento dos deuses. São mediadores entre habitantes da terra e os habitantes do céu, que levam para lá as nossas orações e trazem para a terra os favores implorados, que vão e voltam como portadores das súplicas dos homens e dos auxílios da parte dos deuses. Pode fechar aspas. Este, meu amado, era o credo do paganismo, e em nada, a não ser no nome, difere do credo do romanismo, no que diz respeito à intercessão dos santos. Vou dar um exemplo, tem gente que quer casar, aí vai pedir ajuda de Santo Antônio, não é assim? A gente pode ver a diversidade. Quantas Santas Marias existem por aí? Jesus Cristo só teve uma mãe, apenas uma. Era Maria. Maria. Agora, quantas Santas Marias você tem? Santa Maria do Perpétuo Socorro, Santa Maria do Rosário, Santa Maria Maria de Fátima, tanta, Aparecida, tanta. Todas elas, será que foram a mãe de Jesus? Apenas citei isso como exemplo. Quando a Igreja Romana acha entre os membros de sua comunhão indivíduos tidos por piedosos ou ilustres em razão de certos poderes milagrosos, sustenta que podem ser canonizados e contados entre os seus santos como mediadores entre Deus e os homens, que eles possuem influência suficiente para com Deus, para obter dele os favores que solicitou, e que, portanto, são competentes ou idôneos para acolher as nossas orações e súplicas. Ou antes, segundo o declarou o Concílio de Trento, ou seja, o Concílio de Trento declarou o seguinte: os santos que reinam juntamente com Cristo rogam a Deus pelos homens, e é bom e útil invocá-los humildemente e recorrer às suas orações, intercessão e auxílio. O princípio do romanismo pagão e o princípio do romanismo papal são uma e a mesma coisa, não havendo diferença senão nos nomes dos objetos e de invocação. Teve um certo jesuíta aí, né? Você já ouviu falar de José de Anchieta?
Ele, quando descobria algum cristão nos navios, ele jogava no meio do mar para que eles morressem afogados. E esse homem, esse jesuíta, foi elevado, canonizado pela Igreja Católica, a Igreja Romana, como santo e está apto a receber orações, segundo eles. Segundo eles. Apenas um outro exemplo, ok? Quando se descobriu, depois do estabelecimento do cristianismo, nos tempos de Constantino, o imperador, que muitos dos pagãos se conformariam exteriormente. Muitos dos pagãos se conformariam exteriormente, apenas exteriormente, apenas do lado de fora, com o cristianismo, se lhes fosse permitido conservar, em particular, o culto de suas divindades tutelares, concedendo-se-lhes permissão para isso, mudando tão somente os nomes. Por exemplo, Júpiter passou a se chamar Pedro. Quem adorava Júpiter passou a adorar São Pedro. Quem adorava Juno passou a adorar Maria. Só se mudou o nome. E assim aconteceu, viu? Que continuaram a adorar as suas antigas imagens depois de serem batizados sob nomes cristãos. Os escritos daquela época tornam evidente o seguinte: acreditou-se que aquela foi uma medida muito sábia, muito sábia a tal medida, e um golpe de hábil política e que tendia a produzir a uniformidade da religião entre as massas chamadas ignorantes. A invocação de Juno se transformou na invocação de Maria. As orações dirigidas a Mercúrio passaram a ser dirigidas a Paulo. Não podemos, então, compreender. Não consigo entender, não consigo compreender, não podemos compreender como a simples substituição dos nomes de Mercúrio ou Apolo pelos de Damião ou de Cosme, ou dos nomes de Minerva ou Diana pelos de Lúcia ou Cecília, possa mudar o caráter essencialmente idólatra na prática. Caráter essencialmente idólatra na prática. Idolatria. Pecado odiado por Deus. Você vem dizer, Deus odeia todos os pecados, mas estou me referindo especificamente sobre a idolatria. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás imagem de escultura. E voltando aqui ao autor ali, o mesmo autor, ele mostra até onde chegou a sede romanista de cristianizar mitos pagãos. Em alguns casos, nem sequer mudaram os nomes, e Rômulo e Remo são adorados mesmo na Itália sob os nomes modernos de São Rômulo e São Remídio, fazendo-se acreditar ao povo simples que eles foram dois bispos santos. E até mesmo Baco, você já deve ter ouvido falar dele, tem quem o adore debaixo do nome eclesiástico de São Baco. O princípio e a prática da Roma papal são idênticos ao da Roma pagã, de sorte que todo o argumento que justifica uma justifica a outra. Sim, o argumento que é usado para justificar uma, justifica a outra. Eu estou me referindo à prática
papal e a prática da Roma pagã, da Roma papal, da Roma pagã. Os mesmos argumentos utilizados por uma são utilizados por outro. Portanto, meus amados, se o princípio e a prática da Roma pagã eram idólatras, não sei por que o mesmo princípio e a mesma prática na Roma papal não hão de chamar-se também idólatras. Você falou assim, pastor, mas qual o autor? Aquele que eu já citei, Seymour. É um livro dele escrito por título Noites com os Romanistas, Lisboa, Portugal, página 170 a 172. Ele faz esta afirmação. Agora, vamos invocar o testemunho eloquente de um grande escritor inglês. Não obstante os avisos repetidos, a igreja foi se desviando pouco a pouco da simplicidade do ensino de Cristo, devido às influências a que acabo de aludir. Mas esta corrupção nada foi comparada com a que proveio deste outro mal. E de que outro mal, a que outro mal se refere? A tentativa de harmonizar o cristianismo com o paganismo. Não existe harmonia. É um grande mal tentar harmonizar. Não é verdade? É sim. Você repare, meu nome, Sebastião Aragão. Sebastião. A igreja romana tem o São Sebastião. E o São Sebastião, nas religiões africanas, é chamado de Oxóssi. O que é isso? Um orixá. Um orixá. O que tem isso a ver com o cristianismo? Tanto um quanto o outro. Não tem nada a ver com o cristianismo. Isto é idolatria. Idolatria ofende a Deus. Idolatria afronta a Deus. Os olhos do Senhor são tão puros que não podem ver o mal. É muito natural, meus amados, que tal tentativa não fosse realizada enquanto as duas religiões estavam em conflito, ou seja, paganismo e cristianismo. Porém, quando Constantino, o imperador, ele abraçou, ou pelo menos disse ter abraçado o cristianismo, e ambas as religiões começaram a ser toleradas, aquilo que antes era considerada impossível tornou-se praticável. Apareceram pessoas que, por motivos talvez bem intencionados, porém errados, apresentaram esta fusão como desejável. Agostinho, bispo de Hipona, ele escreve assim: quando se firmou a paz, a multidão dos gentios pagãos, que estavam ansiosos por abraçar o cristianismo, foi impedida de o fazer porque estavam acostumados a passar as festas em embriaguez e orgia diante dos seus ídolos, e não podiam facilmente abandonar estes perniciosíssimos e antigos prazeres. Pareceu bom, entretanto, aos nossos chefes favorecer esta parte de fraqueza dos gentios e substituir estas festas que tinham de abandonar por outras. Olha, essas festas que eles tinham de abandonar, eles pensaram, substituíram por outras, em honra dos santos mártires, para que pudessem ser celebradas com alegria semelhante, embora sem a mesma impiedade. Essas palavras são de Agostinho, bispo de Hipona. Uma passagem da enciclopédia de
Fosbrook informa-nos do mesmo fato com mais detalhes. Abre aspas. Os gentios deleitavam-se nas festas dos seus deuses e não queriam renunciar a eles. Por isso, Gregório, taumaturgo, que faleceu no ano de 265 e que era bispo do Neocesareia, instituiu festas anuais para facilitar a sua conversão. E foi assim que as festividades cristãs substituíram as bacanais e as saturnais. Os jogos de maio substituíram as florais, que eram jogos em honra de Flora. E as festas da Virgem Maria e de São João Batista e de diversos apóstolos tomaram o lugar das solenidades que celebravam a entrada do sol nos signos do zodíaco, de acordo com o velho calendário juliano. Fecha aspas. Agora, abra aspas de novo. Sobre a verdade destas asserções, não pode haver a menor dúvida, pois ainda hoje é evidente a coincidência de algumas festas cristãs com as festas do paganismo. Se vocês quiserem ler um livro excelente, leia o livro, se você encontrar, As Catacumbas de Roma, autoria de Benjamin Scott, e é de onde eu tirei essa citação, tá? No ano de 1923, o lançamento desse livro, páginas 138 e 139. Um livro excelente que vai te ajudar muito, viu? Muito a esclarecer algumas coisas sobre a Roma cristã, entre aspas. Benjamin Scott, nas notas dessa obra que eu falei agora, ou seja, das Catacumbas de Roma, eles salientam o seguinte, abra aspas aí, as cerimônias realizadas em Cumberland, na Escócia e na Irlanda, na véspera de São João, que consistem em oferecer bolos ao sol e algumas vezes em passar crianças pela fumaça de fogueiras. O uso do símbolo druida do azevinho e agarico. Eu nem sei o que é isso. Eu vou ter que dar uma olhadinha, viu? Aproveita para você olhar também. Agarico pelo Natal e de amêndoas na sexta-feira da Paixão e nos países católicos o Carnaval, que é a Saturnália dos romanos, realizado pela Quaresma e etc, etc, etc. Fecha aspas aí, porque esta citação é de Benjamin Scott. Você dê uma olhadinha, se conseguir encontrar esse livro, adquira, que vai ser de bom proveito para você. E na próxima sequência, eu falarei sobre a Páscoa e outras ofertas. Isso aí na sequência desse tipo de estudo, dessa linha que você pode encontrar aí nos meus vídeos anteriores. Você pode aproveitar, pode fazer seu comentário, pode discordar, que eu não me incomodo, eu tenho que falar a verdade, e você concorda ou discorda, se você quiser, eu respeito a sua opinião, assim como também agradeço que você assista ao meu canal, que você se inscreva e que você também nos ajude, até se tiver mais algumas citações para a gente melhorar, a gente agradece, viu? Muito obrigado, paz seja com todos, em nome de Jesus. Amém?